Fala aí, seja muito bem-vindo, bem-vindo nessa aula, então, onde a gente vai ver como que a gente vai criar uma requisição que vai fazer a criação de um público personalizado dentro da nossa ABM, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para minha tela, tá bom? Primeiro de tudo aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou adicionar um trigger aqui manual, tá? Por quê? Porque a intenção aqui é criar esse público. Você pode usar outros tipos de triggers aí, outros tipos de gatilhos, mas o intuito aqui dessa aula é realmente passar para você a requisição que a gente faz para fazer essa criação de público, tá bom? Então, eu vou puxar aqui um nó de HTTP request, tá bom? Show de bola. Um nó aqui do zero mesmo. Mas antes de tudo, deixa eu salvar aqui, ó, essa automação, né? Lembrando, mantenha a nomenclatura aqui de forma que você organize melhor os seus workflows, tá? Vou abrir aqui o meu request novamente. Aqui a gente vai colocar o nosso método do tipo post, tá? E aqui a URL a gente vai colocar essa URL aqui, tá bom? Aqui eu posso atualizar essa versão, que é uma versão mais atualizada da Graph API. Caso você não saiba qual a versão, é só acessar a documentação da Meta e ver lá a versão, tá? Mas pode utilizar a mesma aqui, que não vai ter problema nenhum, ok? Beleza. Aqui, como você pode ver, a gente passa a nossa conta de anúncios, mais precisamente o nosso ID da nossa conta de anúncios, ok? Por quê? Porque a gente sabe que públicos, eles são relacionados, estão ligados, conectados a uma conta de anúncio. Então, todos os públicos que você cria lá, você consegue selecionar eles por conta de anúncio, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o ID da conta que você quer criar esse público, ok? Então, aqui, se eu vier na minha VM, na parte dos públicos, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui o seletor de contas de anúncios. Então, aqui eu consigo ver realmente essa divisão por conta de anúncio. É por isso que a gente faz ali essa requisição utilizando o ID da conta de anúncio, ok? E aqui é interessante você deixar esse prefixo aqui, que é o ACT underline antes do ID da conta de anúncio, ok? Porque isso daqui quer dizer um prefixo ali que é account, né? Ou seja, realmente a conta de anúncio, beleza? Vou substituir aqui por um ID, posso deixar do tipo fixo aqui porque eu vou colar realmente esse ID. Você utiliza a expressão, caso você utilize aí várias contas de anúncio, você consegue colocar uma automação ali que vai criar em cada conta de anúncio um público personalizado. Também dá para fazer dessa forma e manter essa conta de anúncio, esse ID, de forma variável como tá aqui, tá bom? Vou colocar aqui um nosso ID, tá? Show de bola, coloquei aqui. Próximo passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai ativar o send body, tem essa requisição, tá bom? Aqui em body content type, eu vou colocar a form URL encoded, tá? Aqui eu vou deixar using fields below, tá? E aqui eu vou adicionar os parâmetros que serão os seguintes. Primeiro é o nosso name, tá? Segundo aqui é o nosso subtype, tá? Eu já explico o que é cada um, tá bom? Terceiro aqui é o nosso description, tá? Quarto aqui vai ser o nosso customer file source. E o quinto aqui é o nosso access token, tá? Name aqui vai ser realmente o nome do seu público, então eu vou colocar aqui como público aula, só para exemplificar e depois eu achar esse público lá. Mas você coloca aí o que você quiser, tá bom? Por exemplo, se você trabalha com infoproduto, tem alunos, pode colocar aqui, ó, todos os alunos status aprovado, por exemplo. E aí você vai mandar pessoas ali que estão com compra no status pago. Esse é um exemplo, tá? Mas aí fica a teu critério como você define esse nome. Subtype aqui é custom, tá? Pra gente indicar pro Facebook ali, pro Meta, que isso aqui é um público personalizado, ou seja, custom. Então, se a gente acessar aqui a documentação dos públicos personalizados ou custom audiences, você vai ver aqui na requisição que, ó, o subtype está custom. E aqui você consegue ver também os outros parâmetros para você utilizar. Ficou em dúvida de algum? Vem aqui que ele vai explicar para você o que é cada coisa, tá? Por exemplo, a gente vai entrar aqui no Customer File Source, que a gente vai utilizar o User Provided Only. Aqui você tem três opções, tá? A gente vai utilizar esse primeiro, que a descrição dele é justamente esse daqui, ó. Quando os anunciantes coletaram essas informações diretamente dos seus clientes, tá? Então é essa informação que a gente vai utilizar aqui, tá? Caso você queira ver a documentação em português do Brasil, veja aqui se não está aparecendo este aviso aqui. E aí você clica em voltar para português do Brasil. Se atente aqui que a atualização em inglês ela é mais comum deles atualizarem a documentação em inglês, tá? Para português, às vezes você vai encontrar uma versão um pouquinho mais antiga, como ele indica aqui, tá bom? Presta atenção nisso daqui, porque daí você consegue ver aqui. Qualquer coisa também você tem aí navegadores que traduzem a página e você pode utilizar também, tá? Então aqui eu coloquei o subtype como custom. Description aqui, ó, que a gente vai utilizar, ó, é uma descrição para você realmente colocar uma observação do seu público. Então, voltando lá à questão do infoproduto, eu posso colocar aqui, ó, todos os alunos com compra status paga ou aprovada, por exemplo. Tá? E isso vai aparecer lá no nosso público personalizado. Então, como você pode ver aqui nos meus públicos, eles não possuem uma descrição. Mas quando você coloca essa descrição, ela vai aparecer bem embaixo aqui do nome do público, tá bom? Show! Aqui, o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui o Customer File Source, ou seja, vai ser esse daqui que a gente vai utilizar, como eu já falei para você, tá?
E aqui o nosso Access Token, você cola aqui aquele token permanente que eu já te ensinei a criar dentro aqui das aulas deste treinamento, tá bom? Então, verifica lá onde você salvou esse token permanente, porque provavelmente você salvou em algum lugar, seja uma planilha, um banco de dados. Coloca aqui, caso você tenha salvo em planilha e banco de dados, você consegue adicionar um nó aqui, onde você vai pegar essa informação. Então, você consegue, por exemplo, adicionar um nó do Sheets aqui para pegar essa informação, ou, por exemplo, se você está usando um banco MySQL, você consegue também fazer essa requisição para trazer, tá bom? Isso aqui é ideal naquele cenário que eu falei já, onde você possui várias contas de anúncio e cada uma você quer criar um público personalizado, tá? Você busca as contas de anúncio aqui e o token a partir desse nó MySQL. Inclusive, a gente já montou ali com você em uma outra aula como você constrói ali uma planilha onde você gerencia cada conta que você tem acesso. Então, a gente cria uma planilha, né, onde a gente tabela todos os IDs de contas de anúncio, o nome das contas de anúncio e o token que dá acesso a cada uma delas. E aí você consegue utilizar a mesma coisa que a gente utiliza em outras aulas a partir dessa planilha, ok? Mas o intuito aqui é trazer realmente a requisição que você vai fazer a criação do público. Show! O que eu vou fazer aqui agora? O Access Token, como eu falei, você vai pegar lá. E basicamente, essa requisição aqui vai estar pronta dessa forma aqui, tá? O que você vai fazer agora para rodar? Colou teu Access Token aqui, você vai dar um test step aqui, ou vir aqui em Test Workflow, e ele vai criar para você o público personalizado. Eu não vou criar aqui porque eu já criei um público personalizado para as aulas aqui em sequência, então eu vou utilizar esse público já criado, mas colocando toda essa configuração aqui é importante que você preste atenção aos detalhes do que você colocou aqui, e qualquer dúvida você pode consultar a documentação ali, como eu falei, mas aqui é importante que você salve essa requisição para que você tenha ali a disponibilidade a qualquer momento que você precise, tá bom? E claro, antes de terminar essa aula, o que vai aparecer aqui quando você executar essa requisição? Basicamente um ID. Esse ID é a identificação do teu público personalizado. Pega esse ID e salva ele em algum lugar, tá? Porque você vai precisar dele nas aulas posteriores aqui, tá bom? E é claro que também nas aulas posteriores, caso você não tenha salvo, eu vou indicar para você como você vai conseguir esse ID lá no gerenciador de anúncios, tá bom? Você vai nos públicos e você vai ver lá esse ID também. E claro, quando você executar aqui e ele te retornar esse resultado, também acesse lá os seus públicos dentro da BM, dentro do gerenciador lá, na parte de públicos e veja se ele foi de fato criado, tá? Procura pelo nome que você colocou ali dentro da requisição, o nome do público aqui nessa parte, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui é uma requisição bem simples, mas ela vai ser de grande valia caso você coloque em alguma outra automação para criar em larga escala, né? Então quando você tem várias contas de anúncio, e isso a gente vai ver na próxima aula, a gente vai colocar aqui uma automação que vai pegar ali todas as informações de contas de anúncio e vai criar esse público personalizado, beleza? Essa aula aqui foi somente sobre a requisição para você entender e ter uma aula um pouco mais direta ao ponto sobre a requisição que cria esses públicos, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado, até a próxima aula.